Oi, me chamo Fabiane Santos e vou fazer esse vídeo para te explicar 3 coisas que você pode fazer para que Deus te abençoe financeiramente. Existe um conjunto de coisas que você pode fazer para Deus te abençoar financeiramente, mas hoje a gente vai trabalhar em 3 coisas dessas, que são 3 coisas muito importantes, são cruciais aí se você quer que Deus derrame a sua bênção na tua vida financeira. Lembrando que a nossa vida financeira ela pode ser afetada por 3 pessoas. Pode ser afetada por Satanás, pode ser afetada por você mesmo e pode ser afetada por Deus. Então, quando que Satanás afeta a tua vida financeira? Quando você está em pecado, você dá legalidade para ele abrir, você dá legalidade para ele agir na sua vida e fazer uma bagunça na tua vida financeira. Também você mesmo pode ser a pessoa que está atuando para que a sua vida financeira seja ou abençoada ou amaldiçoada com as suas próprias atitudes, as suas escolhas, os investimentos que você faz, o quanto você se dedica, o quanto você trabalha, o quanto que você se empenha no seu trabalho. Isso pode afetar a tua vida e é por isso mesmo que tem pessoas que não são de Deus, que não tem nenhuma parte com Deus, que se dão bem financeiramente, porque são pessoas que trabalham, acordam cedo, estudam, se esmeram no que estão fazendo. Então, isso qualquer pessoa pode fazer. Mas existe uma pessoa que é Deus, que Ele pode abençoar a sua vida financeira de uma forma sobrenatural para muito melhor, para te abençoar mesmo, independente da tua capacidade psicológica, da sua capacidade mental. É claro que Deus ele espera que a gente faça a nossa parte, mas Ele age com o sobrenatural dele, te dando ideias, te abrindo portas, colocando pessoas na sua vida, fazendo você se destacar de uma forma sobrenatural numa área, numa entrevista de emprego, num trabalho, numa apresentação. Então, a gente vai falar sobre essa parte, sobre quando Deus abençoa a nossa vida financeira. E eu preciso fazer um grande parênteses aqui, que tanto Satanás quanto Deus podem fazer você ganhar mais dinheiro, quanto fazer você ganhar menos dinheiro. E talvez você aí ache que só Satanás pode fazer você perder dinheiro. Mas não, em algumas situações específicas, o próprio Deus, o nosso Senhor, pode fazer você perder dinheiro. Por que isso? Provavelmente geralmente isso acontece quando ele está permitindo que você passe por uma provação, para um aprendizado, para um fortalecimento de fé ou para algum propósito bem específico que às vezes você não vai saber o que é, mas os anjos vão saber, Deus vai saber, como é a história de Jó que passou por uma grande provação e não era pecado, não era problema e vinha da parte de Deus. Deus permitiu Satanás para que Satanás fizesse aquilo, mas quem estava por trás de tudo aquilo era o nosso próprio Deus. Então, assim, o que você vai fazer com essa informação? Então quer dizer que não vale a pena servir a Deus? Não é isso, gente. Geralmente a aprovação de Deus ela tem um tempo para começar e para terminar, é rápida e não é constante na nossa vida. No padrão, Deus ele abençoa, ele protege, ele não permite que Satanás toque nas suas coisas. Com essas exceções de provação, você precisa levar isso em mente, porque nós cristãos, nós temos que ser realistas, sabendo quem que Deus é de acordo com a Bíblia. Deus não é quem você pensa que Deus é. Deus não é como a igreja X disse que Deus é. Deus é como a Bíblia diz que Deus é. E Deus é exatamente desse jeito que eu tô falando, é assim. Ele age assim na Bíblia. Se você for ler as histórias da Bíblia, se você for ler a história inteira da Bíblia, você vai ver que, no geral, Deus abençoa muito financeiramente a pessoa, mas sim, tem situações em que Ele permite você passar por provação. E tem até umas situações também que pessoas precisam perder um pouco mais de dinheiro para se aproximar mais de Deus. Porque tem gente que quanto mais próxima do dinheiro fica, mais longe de Deus. E o objetivo de Deus não é que você se enriqueça aqui na terra, mas o objetivo de Deus é que você ganhe a tua salvação, é a eternidade no céu com Ele. Se para isso você tem que perder dinheiro, Ele vai fazer isso. Então, nosso Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas, fechando esse parênteses, a gente vai continuar aqui a aprender quais são as formas que Deus pode abençoar a sua vida financeira, mais especificamente 3 formas. E a primeira forma que Deus pode te abençoar é você pedindo para o Espírito Santo te capacitar sobrenaturalmente, de uma forma sobrenatural. A gente vai ver essa história na Bíblia em Êxodo capítulo 35, versículo 30, que fala assim, ó:
E Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. E ele o encheu com o Espírito de Deus, em sabedoria, em entendimento e em conhecimento e em todo tipo de mão de obra, para elaborar obras habilidosas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidar pedras, para encastá-las e esculpir madeira, para fazer todo o trabalho esmerado. Então aqui existe um homem ali na tribo que se chamava Bezalel, e esse homem não tinha assim nenhuma capacidade sobrenatural, ele era uma pessoa com conhecimento comum, ele sabia colocar um prego, sabia trocar uma lâmpada, né? Sabia trocar uma lamparina, mas o Bezalel ele não tinha nada assim de muito excepcional, até que o Espírito Santo desce sobre ele e enche ele aqui, de acordo com a tradução da King James, ele enche ele de conhecimento, de sabedoria, de entendimento e de criatividade. Então, são essas coisas que você pode receber de Deus de forma sobrenatural quando você pede isso para o Espírito Santo. Você vai, em algum momento, você vai sentar no seu quarto, na sua cama, na sua cadeira, no teu momento de oração com Deus e vai clamar que o Espírito Santo te abençoe com um dom sobrenatural para que você possa ser capacitado no seu trabalho para fazer a área que você quer. Você tem que chamar o sobrenatural de Deus para a tua vida financeira. Você tem que chamar o sobrenatural de Deus para o seu trabalho, porque tem gente que separa, não. Quando eu estou na igreja, eu sou assim, mas aqui no meu trabalho eu vou esquecer as coisas de Deus e aqui eu vou só focar no meu trabalho. Não funciona assim. Na vida do crente, na vida da pessoa cristã de verdade, você traz Deus para todas as áreas da sua vida, e inclusive no seu trabalho. Você vai chegar para Deus e vai falar: Deus, me abençoa, Espírito Santo, me abençoa. Me deu o dom do conhecimento, da sabedoria, me deu o dom, Senhor, da criatividade, o dom do entendimento para eu saber atuar no meu trabalho, na área específica que eu preciso. Então, se você precisa de passar numa entrevista de emprego, pede para o Espírito Santo te dar essa unção. Você precisa fazer um atendimento diferenciado no seu trabalho, pede unção. Você precisa de criatividade para você trabalhar no que você precisa, pede unção para Deus. E uma coisa muito legal que o Bezalel ganhou foi a criatividade, a arte de criar coisas novas. E para você, no seu trabalho, você precisa de criatividade. Nenhuma pessoa consegue desenvolver um trabalho esmerado, destacado na concorrência, se ela não tiver criatividade. Então você está num lugar que está difícil, tem uma situação que está te enrolando, tá fechando as portas para muitas coisas, pede para Deus: Senhor, o que eu posso fazer? De onde é que eu posso tirar um milagre dessa situação que parece que não tem solução? Interessante que o Bezalel ele morava no deserto nessa época. Era um local que tinha muita areia e ele fez todas as obras do tabernáculo de Deus, inclusive a arca da aliança com ouro e com madeira. Então, literalmente ele tirou leite de pedra, ele tirou ouro do deserto, ele tirou madeira do deserto. E não é isso que você precisa no seu trabalho? Tirar leite de pedra, tirar madeira de onde não tem madeira e tirar ouro de onde não tem ouro? É isso que você vai pedir para Deus e é isso que Ele pode ter a capacidade de te dar. Você está ali no seu trabalho, Senhor, tá difícil aqui, a gente está tendo falta disso aqui na cidade. Eu preciso arranjar um jeito miraculoso de resolver essa situação. Então você vai pedir para Deus. E aí, o que você vai fazer? Não só esperar a coisa miraculosa acontecer por si só, tem também a parte que você faz. Porque o Bezalel, ele recebeu de Deus, mas logo aqui na frente a gente vê no versículo que fala que Deus chamou aquele cujo coração se movia para fazer. Então, você precisa fazer. E eu quero até ler essa passagem porque é importante, ela está em Êxodo, bem aqui, ó, Êxodo 36, versículo 2. Fala assim, ó: E Moisés chamou Bezalel e Aholiabe, que era o ajudante do Bezalel, e todo homem de coração sábio, em cujo coração o Senhor havia colocado sabedoria. Todo aquele cujo coração o moveu a vir para o trabalho e fazê-lo. Então, quem que Deus chamou? É quem tinha o coração que estava movido para fazer o trabalho. Então, quando você pedir para o Espírito Santo te abençoar com um dom para fazer aquela obra, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom do entendimento, o dom da criatividade, você não vai só esperar Deus fazer a parte dele, você também vai fazer a sua. Então, como é que você faz isso? Pediu para Deus sabedoria? Você vai sentar um dia ali no teu escritório,
num lugar propício para você meditar, e você vai meditar na solução do que você precisa fazer. Você não vai esperar, tô lavando a louça ali e a solução vai vir sozinha. Você vai sentar e vai pensar na solução. Quando você estiver fazendo isso, Deus vai colocar a solução. Deus vai trazer o entendimento na tua mente. Eu preciso de conhecer pessoas novas aqui. O que você vai fazer? Esperar Deus trazer a pessoa para você? Não. Você vai atrás da pessoa e na medida que você vai indo atrás dessas pessoas, Deus vai colocando as pessoas certas. Deus vai trabalhando na situação para quando você chegar, a pessoa, quando ela te olhar, ela já vê que você é diferenciado. Ela vai sentir uma coisa diferente por você, vai sentir que você é a pessoa certa para ela fazer aquele negócio. Então é assim que Deus age. Ele faz a parte dele, você faz a sua e aí dá certo. Essa é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente vai ver na Bíblia também. O segundo ponto é: você precisa investir na obra de Deus. Você precisa dizimar, você precisa ofertar. Fábio, mas você tá falando então que é para eu dar dinheiro para pastor, vai ser que nem aqueles bobos que ficam ali sendo trouxa? Não é isso, gente. Isso é bíblico. O que eu vou falar tá na Bíblia. Lembra do que eu falei? Deus não é como você acha que ele é. Deus é como ele é. Se outra pessoa tá usando isso que tá na Bíblia para fazer maldade, ela vai se acertar com Deus. Mas a gente precisa entender que existe uma realidade de quem que Deus é. E a Bíblia fala que se você não dizima, se você não oferta na obra de Deus, você está roubando a Deus. Por quê? Quem que dá dinheiro para a gente viver? Quem que dá o nosso salário? Quem que dá a nossa saúde para trabalhar? Quem que coloca o pão na mesa todo dia? É Deus. É Deus que faz isso. Então, no mínimo, o justo, o mínimo que você pode fazer para Deus, por gratidão, é você pegar esse dinheiro e ofertar na obra dele. Para quê? Para enriquecer o pastor? Não. Para você fazer a obra de Deus se manter, para a igreja se manter. Afinal, a igreja precisa pagar aluguel, precisa pagar conta de água de luz, precisa pagar o pastor, precisa investir em material na igreja, precisa também fazer estudo bíblico, precisa de material para fazer evangelismo. A igreja, gente, bem de verdade, você que conhece um ambiente de igreja, você sabe que a maioria das igrejas tem projetos sociais de ajudar pobres, ajudar pessoas necessitadas, ajudar pessoas doentes. E isso, gente, a gente não faz só com o poder do amor. A gente faz com dinheiro, gente. O dinheiro é uma coisa, é uma ferramenta usada para Deus, para que a obra dele possa acontecer. Então você precisa investir na obra de Deus. Assim, Fábio, mas eu já ajudo muitas pessoas na minha vida. Eu já faço muita caridade, então eu não preciso diretamente dar o dinheiro para a igreja, ou diretamente dar o dinheiro para um pastor. Então lembra do que eu falei. Deus é como você acha que ele é? Ou Deus é como a Bíblia diz que ele é? Vamos ver na Bíblia? Vamos ver como é que Deus é de verdade? Será que é assim que Deus pensa? E eu já vou te falar, não pula esse vídeo, porque de repente você pula e você perde a chance de ser abençoado por Deus, porque você não tem a paciência de escutar os princípios que Deus quer que você aprenda. Você precisa ter a maturidade de esperar com paciência e aprender. E já deixa o teu like no vídeo, porque isso também ajuda o canal a crescer. Por favor, você vai me abençoar também fazendo isso. Você pode compartilhar um vídeo com alguém que precisa escutar sobre isso e também pode se inscrever no canal. Mas vamos ver como é que Deus é. Malaquias, último livro do Velho Testamento, no capítulo 3, versículo 10, fala assim: trazei todos os dízimos para o armazém. O armazém aqui, gente, era o local onde eles armazenavam a comida para o povo do tabernáculo, que trabalhava no tabernáculo, então os levitas. Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa. A minha casa aqui que ele está falando é o tabernáculo, que em comparação hoje é a igreja, gente. É o local onde a igreja funciona. Tá? Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa, e provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês uma bênção que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Eu vou repreender o devorador por causa de vocês. Ele não destruirá os frutos da vossa terra, e nem a sua videira, e nem irá a vossa videira lançar o seu fruto no campo antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão abençoados, pois vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.
Então aqui a gente está vendo que Deus ele está mandando que você leve o dinheiro para a casa de Deus. E aquele dinheiro vai ser usado para mantimento da casa dele. Quando você não faz isso, a Bíblia fala que você está roubando a Deus. Tá bem aqui também, ó, logo um pouquinho antes, mesmo no capítulo 3, versículo 8, fala: roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam. Quem está falando isso é Deus. Vocês me roubam. Mas vós dizeis: em que te roubamos? E ele responde: em dízimos e ofertas. Vocês são amaldiçoados com uma maldição, pois vocês mesmos me roubastes, toda esta nação me roubastes. Então, gente, isso é o segundo princípio. Você precisa aplicar o teu dinheiro para fazer a obra de Deus crescer. Aplica, leva na igreja o teu dízimo. Oferta, existe dízimo e existe oferta. Você tem que fazer os dois. Os dois para você ser abençoado por Deus. Leva o dízimo na casa do Senhor. O dízimo o que é o dízimo? Recebi o meu salário, eu vou tirar 10% para aplicar na casa de Deus. Ah, mas os 10% é do Antigo Testamento, no Novo Testamento não funciona mais assim. E aí eu vou falar uma coisa para você. Deus não muda. O caráter de Deus é o mesmo. Você com certeza já ouviu falar disso, que Deus, ele não é homem para ficar mudando de opinião toda hora. Deus, quando ele fala, é sim, sim, não, não. O padrão de Deus, gente, é bondade, benignidade, paciência, mansidão. Esse é o padrão de Deus, misericórdia. E quando a gente olha o Velho Testamento, a gente tem um espelho de como que Deus... A gente tem um espelho não, a gente tem um desenho de como que Deus é. O padrão dele é todo desenhado no Velho Testamento. Como é que ele age, como é que é a misericórdia dele. E no padrão dele, ele dizia, tira 10% do tanto que você ganha, fica com 90% para você e esses 10% usa para o mantimento da minha casa. Vocês acham que na nova aliança, que é na aliança de Jesus Cristo, Deus ia mudar? Deus ia piorar a lei dele? Não, na nova aliança a lei melhora, a lei é melhor, a lei é mais... A lei de Deus da nova aliança, ela é uma lei que está cravada no teu coração. Ela é uma lei que ela não pede só os teus 10%, ela pede toda a tua vida, todo o teu dinheiro, toda a tua casa, todo o seu ser, todo o teu respirar é de Deus. É assim que é no novo. É tanto que tem gente hoje, gente, que não tem mais padrão. Você pode ofertar, você pode dizimar 10, pode dizimar 20, se você quiser você pode dizimar 90% e viver só com 10. É o que o Espírito Santo fala com você. Então, sim, gente, o padrão de Deus, a gente tira por padrão, claro que não é um valor obrigatório ser os 10 hoje, não é obrigatório, pode ser mais se você quiser. Mas no padrão a gente pode usar o Velho Testamento como uma referência. Então, recebeu o teu salário, tira 10% para Deus. E aqueles 10% você entrega na mão do Senhor, entrega na casa de Deus, entrega ali na igreja que você congrega. E não fica com maldade no teu coração, pensando, o pastor vai roubar, vai fazer isso. Porque quando você faz isso, você contamina seu coração. E Deus fala que é pra gente dar com alegria, não é pra gente dar com tristeza, com desconfiança. Não é esse o objetivo. Então, assim, eu tô falando isso aqui para quem quer ser abençoado, para quem tem entendimento espiritual das coisas. Você tem que ser grato a Deus. Aqui é uma parte, né? Fábio, mas eu não quero ajudar o pastor, eu quero só ajudar alguém que está precisando. Aqui a gente acabou de provar que tem que ser na casa de Deus, mas você não pode deixar de ajudar um necessitado. Então, com a tua oferta, com o que você tem, você vai ajudar também um necessitado, porque Deus nunca deixa faltar nada na tua casa. E é aí que a gente vai para o terceiro princípio para você ser abençoado financeiramente, que é a lei da semeadura. Com certeza você já ouviu falar disso. E eu vou resumir, antes de ler o versículo, a lei da semeadura significa que quanto mais você dá, mais você ganha. Quanto mais generoso você é, mais generoso Deus é com você. A lei da semeadura, ela fala bastante sobre generosidade. Tem gente que não consegue ser generoso. Tipo assim, já dei os 10% para a igreja, acabou, não vou dar mais nada. Ou tem gente que assim, meu dízimo, eu ganhei R$1.100 nesse mês, então meu dízimo vai ser R$110. Eu ganhei... vou dar um exemplo melhor, tá? Ganhei R$1.112, por exemplo. Meu dízimo então vai ser, calculando aqui 10%, dá R$110,20. E aí a pessoa vai dar aqueles 20 centavos quebradinho pra igreja. Sabe? Tipo assim, cara, deixa de ser, larga a mão de ser mesquinho.
Seja generoso com Deus. Você ganhou R$ 1.120, vai dar R$ 120 de dízimo, arredonda para mais isso aí, sabe? Dá mais. Tipo, se você puder dar 150, dá 160, larga a mão de ser mesquinho. Quando a gente é mesquinho, Deus, ele enxerga a gente. E isso volta pra gente porque é uma lei espiritual. É uma coisa que Deus já deixou assim, é uma coisa que já tá padronizado assim. Não é que Deus tá querendo ser mal com você. É porque ele é justo. Ele diz, a minha lei vai ser assim. Quem for muito generoso vai também colher generosidade. Quem plantar uva vai colher uva. Quem plantar trigo vai colher trigo. E a gente vai ver isso aqui na Bíblia. 2 Coríntios 9:6 fala assim: mas digo isto, o que semeia com moderação, também colherá com moderação. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um coração alegre e doador. Então, basicamente, é isso que está falando. É assim, com todas as letras do versículo que é autoexplicativo. Dê com generosidade e você vai receber com generosidade. Na prática alguém te pediu, será que você tem um prato de comida para me dar? Eu tô lá em casa, tá sem comida, a gente tá sem roupa, tá uma situação muito difícil. Será que você pode me dar um prato de comida? Sabe o que você faz? Se você dá um prato de comida, você dá a roupa e você ajuda a pessoa a pagar uma conta dela que tá difícil dela pagar. Fábio, tô precisando aqui dessa situação aqui, tem uma pessoa que tá precisando, será que você tem uma roupa para emprestar? Não vou te emprestar, eu vou te dar. Entende? Coração generoso, um coração bondoso, um coração que está desapegado do dinheiro. É a pessoa que quando alguém te pede 1, você dá 2. Alguém te pede 10, você dá 100. É isso. Esses são três princípios para que você possa abençoar a sua vida financeira e faça prova com Deus. Deus, ele não é homem para que minta, nem para que volte atrás com a palavra dele. Faça prova com Deus. Se você fizer isso, se a tua vida financeira não vai ser abençoada, se você vai começar a ver um movimento diferente. Fábio, mas tá tão difícil, eu não tenho conseguido receber quase nada. O meu dinheiro nem tá dando para pagar as contas. Como é que eu vou dizimar? Como é que eu vou ser generoso? Como é que eu vou ser uma pessoa assim que sai dando pro povo? Gente, se você recebendo, sei lá, 500, vamos dizer que você ganha R$ 500 no mês. Se você não consegue dar R$ 50 para Deus, como é que Deus vai te abençoar com R$ 50 mil por mês? Se você não consegue dar R$ 50, que é um valor pequeno, você acha que você vai conseguir dar de dízimo R$ 500? Ou quem sabe R$ 5 mil de dízimo, que é o proporcional ao tanto que Deus gostaria de te dar? Então Deus sonda o coração. Faz um teste com Deus. Eu sei, tá difícil pagar as contas, tá? Eu sei, já passei por isso. Mas quando você estiver nessa situação, faz uma prova com Deus. Não sei se eu vou conseguir comprar, não sei se eu vou conseguir pagar as contas, mas eu vou priorizar a obra de Deus. Eu vou aplicar na obra de Deus e você vai ver o retorno financeiro. Você vai ver como Deus não é homem que minta. Você vai ver as portas se abrindo, o seu trabalho, o diferencial. Você vai ver como Deus vai te abençoar com criatividade, com ideias novas, com pensamentos diferenciados. De repente você vai estar ali varrendo uma casa, lavando a louça e vai vir uma ideia de um negócio. Já sei o que eu vou fazer para resolver isso aqui. Deus vai te colocar no pensamento, poxa, quem sabe o que está faltando fazer é essa promoção. Quem sabe o que está faltando fazer é esse momento aqui da empresa. Vou fazer uma confraternização, já vou fazer uma ação, já vou fazer uma promoção, já vou abrir aqui as portas para uma inauguração com um diferencial. Deus vai dando ideias novas para você, vai te enchendo de criatividade, vai te encher de ousadia, vai te encher de confiança. E às vezes quando a gente tá fazendo alguma coisa sem Deus, a gente fica tão inseguro, mas com Deus você vai ver o tanto que você vai ficar seguro do que você tá fazendo. O medo não vai te dominar, a insegurança não vai te dominar, as críticas não vão te dominar, você vai romper, vai vencer. E quando isso acontecer, você vai lembrar de que Deus é fiel, de que Deus promete e cumpre tudo o que Ele prometeu, tudo que Ele colocou na palavra dele é verdade. Então,
Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Eu espero que você volte aqui nesse canal dando testemunho da tua vitória. Se você já passou por alguma situação que foi difícil e você venceu em Cristo, escreve aqui no comentário para que as pessoas que estão passando por uma situação difícil possam ler e possam ser reanimadas, possam ficarem fervorosas de fé por esse Deus, que a gente conhece o nosso Deus, a gente sabe o tanto de coisa que Ele já provou na nossa vida, o tanto de milagre que Ele já fez. Conta teu milagre aqui e enche o coração das pessoas de fé. Isso é ser missionário, isso é pregar a palavra de Deus, é mostrar para as pessoas quem é o nosso Deus. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe. Mais uma vez, eu gostaria que você lesse. Se você não me conhece, dá uma olhada lá na descrição do meu canal. Tem um vídeo disponível lá, um link disponível gratuito para você baixar o livro Evangelismo Prático do Dia a Dia. Se você tem vontade de evangelizar as pessoas, eu sou um dos poucos canais que tem aqui no YouTube que disponibiliza material gratuito, livro gratuito para você baixar sem você precisar pagar nada. Faça isso. Olha, Deus, Ele está te dando uma oportunidade de você adquirir conhecimento, de você crescer no teu conhecimento na obra de Deus para ser frutífero. E se você também quiser abençoar a obra do meu ministério, também tem um link ali do Instagram e outro link ali que você pode abençoar essa obra. Um grande abraço e até o próximo vídeo.